Estamos aqui a Flávia, esposa daquele cidadão lá, pastor Cléristo. Eu ainda acho que você orou pouco. E ele orou muito. Eu acho, mas é só impressão. Da mesma forma como eu acho que eu orei bastante e pisou na bola, casou comigo. Já tem 32 anos. Então, assim, de qualquer forma, irmãos, Flávia, que vem de uma família de plantadores de igreja. O pai da Flávia, a mãe da Flávia, a família da Flávia, são plantadores de igreja. Tem pedigree. Ela só está dando sequência ao que ela aprendeu em casa. Esse mês, como eu falei com vocês, eu tomei uma decisão de colocar só mulher para pregar aqui. E as mulheres que estão pregando aqui fazem parte da formação do curso teológico, que a nossa igreja está finalizando agora em julho. Né? E nós vamos abrir uma nova turma, tá? Logo depois disso. Mas em julho nós finalizamos a nossa formação em teologia. E hoje é mais uma teologanda que está aqui no púlpito. E eu glorifico a Deus por isso. Eu sempre digo, irmãos, que mais importante do que conhecimento, e ela tem conhecimento de sobra, é viver o que prega e pregar o que vive. Isso é o mais importante em qualquer um que esteja assumindo esse local. E eu glorifico a Deus porque eu vejo isso na sua vida. E é um prazer poder estar cedendo o púlpito do Senhor para você nessa noite. Porque eu sei que aquilo que Deus colocou no seu coração vai chegar no nosso coração, vai transbordar sobre nós também. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Glória a Jesus, Ele que faz tudo, Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Mateus. Nem sei onde está Mateus, mas, meu Deus, está aqui. Mateus capítulo 1. Enquanto o pessoal lá prepara o vídeo, por favor, da mídia. O Senhor é maravilhoso, né? Hoje o culto todo foi ligado. O pastor Flávio agora, né, já falou o que eu ia falar, mas amém, glória a Deus. A responsabilidade é grande, né? Porque o Senhor coloca dentro de nós uma palavra, mas o tempo todo a gente precisa, Senhor, o que eu preciso ouvir? O que a tua igreja precisa ouvir? Não é uma palavra que eu acho bonitinha, é o que o Senhor quer falar para nós hoje. E o Senhor tem falado ao nosso coração e a gente veio compartilhar. A gente vai ler do Mateus 1, do versículo 1 até o versículo 17. Mas a gente vai ler genealogia, não sei vocês, né? Eu achava muito chato. Gênesis e Êxodo e Números falam muito, né? Tem muita gente, eu achava chato. Falei, meu Deus, quando eu fazia a leitura bíblica, eu tenho que passar por aqui. Eu ficava, não, filho de quem? Não. Mas isso é muito importante. Depois que a gente cresce, a gente aprende que toda a escritura, né, ela é útil para ensinar. E a genealogia de Jesus veio para nos ensinar também. Então vamos ler. Genealogia de Jesus diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth e Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acais. E Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Versículo 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor.
E Azor gerou a Sadoque. E Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Estamos acabando. E Eliúde gerou Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. E para fechar, o versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre as gerações, né? O louvor hoje foi todo... Parece até que eu falei para você, Diego, que eu ia... Mas o Senhor liga, né? E a gente vai falar sobre um Deus que age de geração em geração. Mas esse vídeo toca muito o meu coração. Ele fala da palavra de Deus, ele canta a palavra de Deus. E a gente vê a origem de Jesus, da onde Jesus veio, né? Da raiz de Davi. Aí ele pega só de Davi em diante, ele não está pegando de Abraão. Mas eu acho uma verdade tão profunda, porque Jesus chegou a nós através de uma promessa que foi feita. Foi feita a Abraão, que da descendência dele viria um. E Jesus é esse descendente. E depois fala para Davi também, prometeu que do trono de Davi viria, né? Do tronco de Jessé viria Jesus. E Jesus veio. E se nós estamos aqui porque nós viemos de alguém, como o pastor falou, eu vim do meu pai, da minha mãe, vim de uma família, mas nem sempre a história da nossa família é maravilhosa. A história da minha família não é maravilhosa. Jesus entrou nela. Jesus entrou na minha genealogia e mudou a história da minha família. Glória a Deus por isso, porque Ele nos resgatou. E hoje, o meu nome significa redimida. Eu fui redimida e encontrada por Jesus. Mesmo meu pai sendo de Jesus, se eu não entregasse a minha vida a Jesus, se eu não me rendesse a Ele, eu não seria uma filha de Davi, uma filha de Deus, né? Irmã de Jesus. Então, eu precisei ter um encontro verdadeiro com Jesus. E aqui eu gostaria de falar sobre esse Deus de geração em geração. O compromisso dele foi sempre com a aliança dele. Ele fez uma aliança com Abraão e ele cumpriu. Ele fez uma aliança com Davi e ele cumpriu. Ele tem uma aliança conosco e ela vai se cumprir. Amém? Em nome de Jesus, na sua família, na minha família, nas próximas gerações que vêm por aí. E eu sei que o Senhor fará maravilhas. O livro de Mateus é um dos 4 evangelhos que fala sobre a história de Jesus. Só que a gente só vê a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas. Em Mateus, ele fala de uma forma descendente. Ele fala fulano que gerou Beltrano. E lá em Marcos, ele fala de uma maneira ascendente. Fulano, filho de Ciclano. Então, ele fala diferente. Só que aí ele fala o seguinte, em Lucas, ele conta a genealogia através de Maria. E aí ele vai de Jesus até Adão, até Deus. E em Mateus não, ele começa de Abraão e ele vai até Jesus. E aí, se a gente for ver lá no versículo 17, fala que são 42 gerações, né? 14 de Abraão até Davi, depois de Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 da deportação até Jesus, dão 42 gerações. E aí são mistérios. Por que Mateus falou, ele fez isso, ele escreveu? Porque Mateus estava escrevendo para os judeus. Então, ele sabia da importância para o judeu da genealogia. Eles precisam saber de onde que ele veio. Como assim que ele é o rei dos judeus? Como ele é o rei, né? Ele veio inaugurar o reino dos céus. E aí ele explica, olha, Jesus veio lá de Abraão e de Davi. A promessa, a aliança que Deus fez está sendo cumprida em Jesus. Então, ele fala, ele deixa bem claro isso para os judeus, porque Mateus foi escrito para os judeus. Só que os judeus, eles esperavam o quê? Um Messias político, que viesse para resolver o problema do domínio do Império Romano. Jesus vai vir, vai guerrear, vai acabar com eles, a gente vai se armar todo mundo, Jesus vai destruir o Império Romano e aí a gente vai ficar em paz. Só que Jesus não veio atacar esse mal. O mal que Jesus veio destruir e atacar foi o pecado e a morte. E eles não entenderam isso, que era um reino espiritual. O que Jesus queria fazer é que não adiantava mandar embora os romanos podiam ir embora, podia ficar até os próprios judeus. Por quê? Porque o mal que habitava nos romanos também habitava nos judeus, também habitava nos gentios, também habitava nos filhos de Abraão. Então Jesus veio para destruir o pecado. Aleluia por isso. Ele veio primeiro para resolver a raiz do problema. Qual era a raiz do problema? O pecado. E aí, a evolução política,
Porque hoje a gente muitas vezes imagina que a revolução política vai ser a solução para a nossa vida, para a nossa nação, para esse mundo. Claro que é importante eu ir lá e votar de uma maneira correta, isso ajuda muito. Né? Se nós escolhemos governantes dirigidos por Deus, homens que temem ao Senhor, a nossa nação vai viver em paz e as coisas vão ser bem melhores, amém? Porque se eu tenho um governante que consulta a Deus e que é dirigido por Deus, não tem como não dar certo, né? E aí a paz vem. Só que a reforma que Deus quer fazer começa em mim, começa em você. Não começa lá em Brasília, mas começa dentro da minha casa. Não começa na prefeitura, começa lá no meu secreto, comigo e com o Senhor. E é isso que o Senhor veio fazer e os judeus não entenderam, né? E aí a gente começa com esse texto base. A primeira coisa que a gente chama atenção nessa genealogia, que a fidelidade de Deus é de geração em geração, ou seja, ela não tem fim. Ela atingiu alguém lá atrás da minha família, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, e eu fui alcançada. E se você está aqui hoje, é porque você foi alcançado. Eu não sei há quantas gerações atrás Jesus entrou na sua família. Talvez ele entrou através de você. E você olha e fala, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém. Mas Jesus entrou através de você, você abriu a porta. E através de você muitos virão. Não só os seus descendentes, mas os seus ascendentes, porque Deus é poderoso para fazer isso. E Ele entra na história do homem e de uma mulher para mudar. Ele entrou na minha família, na minha vida, para trazer mudança e libertação. Glória a Jesus por isso. Então, a gente quando medita nesse texto é confortante e encorajador, porque a gente vê um Deus fiel, que cumpre as suas promessas e cumpre a sua palavra. Então, a gente vai lembrar um pouquinho agora, falando do Deus que sempre cumpre. Se a gente for olhar lá em Gênesis 12, 3, existe uma promessa que Deus fez para Abraão. Ele falou, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos as famílias da terra e nós somos benditos através de Abraão, que é o nosso pai da fé. E depois ele fala lá em Isaías 11, 1. Deixa eu achar aqui que eu deixei marcadinho. Isaías 11, 1 fala assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E aí está falando de Davi, né? Que Davi é o pai de Davi, é Jessé. Então a gente lembra da fidelidade de Deus. Jesus veio cumprir isso. Ele veio como descendente de Abraão para alcançar todas as famílias da terra. Nós somos essas famílias. E ele é o filho de Davi, que veio resgatar o seu povo da escravidão, do pecado. Louvado seja Deus por sua fidelidade. O Salmo 100, versículo 5 diz assim, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração, ou seja, não tem fim. Por todas as gerações ela se estende. Por isso que nós fomos alcançados. A segunda observação que a gente pode tirar aqui da genealogia de Jesus é que essa lista de nomes que a gente leu aqui, enorme, nos mostra o quê? Que o pecado é terrível e devastador. O pecado vem para destruir, né? Para trazer fim a uma geração, para que essa geração seja condenada. Mas o nosso Deus é soberano. Mesmo com essa história que a gente vê, que se a gente for olhar esses nomes aqui, não tem gente muito boa, não. Mas mesmo assim, Deus mostra que Ele é soberano e que Ele tem poder de mudar a história. Né? Aleluia por isso. E ao ler essa genealogia, eu fui tão mexida pelo Espírito Santo, porque eu pude olhar para a minha história, eu pude olhar para quando Ele entrou na minha vida. Ele entrou na minha família, amém, glória a Deus, eu fui ensinada pelos meus pais. Eu tive bons exemplos, mas eu poderia ter escolhido não seguir a Jesus. E por misericórdia, por graça, Ele me alcançou, me transformou e mudou a minha história. Glória a Jesus por isso. E aí, se a gente for olhar lá na lista, tem 5 mulheres na genealogia, uma coisa que não é comum, né? A mulher naquele tempo não era valorizada. E aí o Evangelho, Jesus veio para trazer esse valor para a família, para a mulher. Não é o feminismo que trouxe esse valor, quem trouxe esse valor é o Evangelho. O próprio Jesus veio dizer da importância da mulher, glória a Deus por isso. E aí a gente vê no versículo 3, a primeira mulher que aparece é Tamar. Ela cometeu pecado com seu sogro, ela era nora. Ela casou com um marido, o marido morreu, e aí a tradição dizia que quando morria o marido, o outro irmão teria que, né, casar com ela e ter filhos. E aí esse irmão desagradou a Deus, morreu. Aí ele tinha um terceiro filho. Só que ele falou, não, ele está pequenininho, vai para sua casa. Imagina ele pensando, meu Deus, ela já matou dois filhos mesmo.
Agora o terceiro, não, vai lá para sua família, fica com seu paizinho lá, fofinha, bonitinha, que quando meu filho crescer, eu vou te dar ele casamento. Ela foi, ficou lá esperando, o menino cresceu e nada. Enlutada lá. E aí Judá não levou o filho para ela. E aí ela fez uma coisa que não foi certa. Ela se escondeu lá, ela se fez de prostituta e ela se deitou com Judá. E ela teve Pérez e... anotei aqui em algum lugar. Zerá, obrigada. E aí ela fez isso. Olha só que coisa feia que ela fez, né? Ela não era prostituta, mas ela se tornou prostituta para ter filho da geração de Judá. E aí, mas isso está na genealogia de Jesus? Tá. Então, Tamar, uma mulher renegada, né, que foi como uma prostituta, fez uma coisa errada, e ela está na descendência de Jesus. Deus, nas gerações, ele transforma pecados em bênção. Isso é para nos lembrar, isso que segundo o propósito de Deus, para a chegada do Messias, Tamar entrou na genealogia de Jesus. Olha que louco! Se você fosse escrever sua genealogia, que a gente coloca os principais ali, não dá para colocar todo mundo, será que você colocaria Tamar? Eu não colocaria. Forte, né? E Jesus, e Mateus escreveu, deixou lá na palavra de Deus, Tamar. Muito forte. E aí o versículo 5, a segunda mulher, Deus usou uma prostituta, Raabe. Para quê? Para esconder os espias de Josué. Aí Deus entrou na história dela e mudou a vida dela. Ela não só salvou Israel, mas ela salvou o quê? Deus usou ela não só para ser bênção para Israel, mas para toda a humanidade, para que o Messias... Olha só, ela foi instrumento de Deus para que o Messias pudesse chegar também. Deus mudou a história dela. No mesmo versículo a gente vê a outra moabita, que era Ruth. Olha só, mulheres que não eram de fora de Israel. Que honra, elas entraram na genealogia de Jesus. Como ele é maravilhoso. Ruth moabita teve uma atitude linda, né? Ela seguiu o Deus da Noemi, Deus preparou um marido abençoado para ela, que é Boaz, que foi Boaz. Então, a terceira mulher, né? Tamar, Raabe e Ruth. A quarta mulher, no versículo 6, fala que Deus levantou Salomão. Salomão era filho de quem? Aí, ele, na genealogia, ele não diz o nome dela, diz que ela foi mulher de Urias. Salomão é filho de Davi e Betseba. Lembra que ele cometeu um adultério? Ele cometeu lá, fez mentira, assassinou. E aí fez o que fez. Aí o filho morreu, mas depois eles se casaram e eles tiveram Salomão. Olha, uma mulher também indigna, uma mulher marginalizada, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, e ela entrou. Mulheres transgressoras. Por que não entraram as matriarcas, pastor Flávio? Por que não entrou Sara, Rebeca, né? Tão fofinhas ali, bonitinhas? Não, entraram essas 4 mulheres. E a quinta, que foi Maria. Maria foi diferente. Todas as 4 se envolveram com impureza sexual. Maria não. Maria, ao contrário. Maria era uma mulher virgem, que foi agraciada, encontrada por Deus com um coração puro. Ela se preservou, ela não se contaminou. Mas para as pessoas, ela estava meio que, como assim, né? Mãe solteira. A gente sabe da história. Ela foi Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo, mas foi uma mulher que... O que ela está fazendo aí? Muitos diziam que não criam que Jesus era o rei dos judeus. Mas Maria é uma mulher exemplar, que suportou ali fielmente, né? E ela teve a honra de gerar o Salvador do mundo. Imagina ela dando de mamar, ela trocando a fralda do Salvador do mundo, nem tinha fralda, né? Limpando lá o bumbum. Que honra para Maria, que responsabilidade. Uma menina tão nova, né? Tão nova, tão corajosa. José tentou deixá-la secretamente, mas o anjo do Senhor veio e não deixou. E ele foi um homem também corajoso, que assumiu ali e ficou com ela até Jesus nascer e cuidou de Jesus. Foi o pai, adotou Jesus. E essa linhagem aqui fala de José, né? Maria também era da linhagem de Judá. Porque quando vem ali de Davi, se não me engano, Salomão vai para Maria e Natã vai para José, né? Quando a gente foi vendo lá a escadinha. Mas, de qualquer maneira, para a cultura da época, a mulher assumia a família do marido. Então, ele adotou Jesus e ele tinha todos os direitos legais. E no céu também, quando alguém é adotado, os direitos são os mesmos. Nós fomos adotados por Jesus e nós somos filhos de Deus também. Glória a Deus por isso. E aí, Jesus é da linhagem. Então, ele está explicando, que não tenham dúvida, Jesus é da linhagem de Davi e de Abraão. E aí a gente vê que nada no passado dessas mulheres foi suficiente para afastá-las do Messias. Então, existe alguma coisa no meu passado, ou no nosso passado, que nos afaste de Jesus?
Não, glória a Deus, olha que lindo, que amor é esse, né? Nós não merecemos, mas Ele nos alcança. E aí o Filho de Deus, Ele fez o quê? Ele se identificou com os pecadores que Ele veio salvar. Somos nós, Ele se identificou, Ele veio nessa família aí toda desorganizada, caos. Ele vem trazer, Ele é especialista em transformar caos de famílias, de vidas, em bênção. E é isso que Ele fez comigo, e é isso que Ele fez com você, eu creio também, porque você está aqui. Amém? E se você está aqui, a sua vida está um caos, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa oportunidade de você conhecer esse Jesus maravilhoso, que pode transformar a sua história. E aí a gente vai aprendendo também terceiro ponto. Essa lista, ela nos mostra também que tiveram pais piedosos, que serviram ao Senhor, foram fiéis, deram bons exemplos, oraram pelos seus filhos, eu acredito, seguiram a vontade de Deus, e por algum motivo seus filhos se tornaram ímpios, se afastaram de Deus, não quiseram seguir os caminhos do Senhor. Aí a gente vê alguns exemplos lá. O que a gente aprende com isso? Que a graça de Deus, ela não é hereditária, ela não passa para o meu filho. Se o meu filho não receber Jesus, ele não se torna crente, o filho de Deus. Ele precisa reconhecer quem Jesus é, ele precisa se arrepender, ele precisa se converter verdadeiramente para que Jesus entre na vida dele. E isso traz para nós o quê? Isso diz para a gente o seguinte, que isso é suficiente para tornar a gente humilde e dependente da graça de Deus. Porque criar os nossos filhos na igreja é maravilhoso e é fundamental, porque nós precisamos ensinar no caminho o que eles devem fazer, com os nossos exemplos. Mas isso só não é suficiente, dar bons exemplos, né? O que eu preciso é orar fervorosamente e pedir ao Senhor que Ele tenha uma experiência real. Ele precisa ter a experiência dele, um encontro verdadeiro com Jesus. E isso precisa nos tornar humildes e dependentes. Nós dependemos da graça de Deus para alcançar o coração dos nossos filhos. Eu não sei se seu filho aqui talvez esteja te dando dor de cabeça, você não sabe o que fazer. Eu já passei por isso também com meus filhos. Passo, né? Todos os dias a gente passa por desafios. Mas eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me mostra o coração dos meus filhos, me mostra como chegar. Eu não sei chegar, eu não sei o que está passando, mas o Senhor sabe. E aí o Senhor vai te mostrando o caminho, faz o mapa lá, o Waze, entra pela direita, vai pela esquerda, por aqui não, para. E aí você vai pedindo ao Senhor sabedoria para alcançar o coração dos seus filhos, para aproximar o coração dos seus filhos. Né? E lembra lá que o Senhor fala que Ele vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. O desejo do Senhor é esse. E que nós, como pais, sejamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Entender o que o Senhor tem para os nossos filhos. Onde que nós precisamos dirigir o nosso filho. Qual é o chamado de Deus para o seu filho. O que Deus precisa que Ele faça. Que nós sejamos esses incentivadores, esses direcionadores. Né? Porque Deus confia em nós como pais, né? Para criar os filhos que não são nossos, são deles. E aí nessa lista a gente tem Roboão, que era filho de Salomão. Salomão, um homem temente a Deus. A gente sabe também que o fim dele não foi muito bom, né? Ele deu umas desviadas aí, entrou para a idolatria, porque ele teve muitas mulheres, a gente já conhece a história. Só que Roboão foi um homem que não foi como pai, não buscou a Deus, não serviu a Deus. Foi no reinado dele que o reino foi dividido. Olha que triste isso para um homem. Logo depois a gente vê Jorão. Josafá foi um homem temente a Deus. Jorão foi muito perverso, muito cruel. Na genealogia de Jesus também tem Manassés, rei Ezequias, uma bênção. Manassés, só Jesus. Se eu não me engano, foi Jorão que matou todos os irmãos à espada. Imagina. Na genealogia de Jesus, pastor Rogério. Pois é, estava lá. E Jeconias, que também foi muito perverso, foi filho do rei Josias, um homem temente a Deus. Então, isso precisa acender uma luz no nosso coração. Que sejamos humildes, que cheguemos ao altar do Senhor, nos arrependamos, pedimos graça e misericórdia, oremos incansavelmente pelos nossos filhos, para que eles realmente se rendam a Jesus, para que eles sejam homens justos e tementes ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus disse a Nicodemos, lá em João 1, do 11 ao 13. Aí no 13 ele diz assim no final, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens algum, mas nasceram de Deus. Então é necessário nascer de novo, nossos filhos precisam nascer de novo, para que as próximas gerações, os nossos netos e bisnetos, sirvam ao Senhor também. Eu não sei vocês, mas eu sempre orei,
né? Eu sempre quis casar, ter filho. Eu falava assim, Senhor, eu não pedia a Deus assim, que eles fossem inteligentes. Não pedia nada, eu só falei assim, Senhor, que eles te sirvam. Que os meus filhos te sirvam enquanto eles viverem. Que eles deem a vida por amor a Ti. E eu tenho visto a misericórdia de Deus sobre nós. E é só misericórdia e graça. Porque o melhor presente para um pai e para uma mãe é ver os seus filhos servindo a Deus. Se ele serve a Deus, ele é temente a Deus, o resto vai vir, né? Tudo acontece, porque ele está debaixo da proteção e da presença desse Deus maravilhoso. E aí a gente está quase caminhando para o quarto, mas eu queria abrir aqui um parêntese nessa observação dos pais piedosos e dos filhos ímpios. Que a influência de... Vamos abrir lá em Isaías 41, versículo 4, por favor? Que a gente vai falar sobre a influência de uma geração sobre a outra. Meu Deus, tanto papel que eu botei aqui, que eu não sei qual é esse. Isaías 41, versículo 4. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor. Olha, gerações desde o princípio, que coisa linda. E aí, inevitavelmente, uma geração recebe influência da geração anterior. E essa geração, que recebeu a influência da anterior, ela inevitavelmente vai influenciar a próxima geração. E aí, ou para o mal, ou para o bem. Ou para o fracasso, ou para o sucesso. Ou para a morte, ou para a vida. E aí a gente vê um exemplo lindo em Êxodo 1, do 6 ao 8, que o Senhor fala que Ele era um Deus de gerações. Ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. E essas gerações foram crescendo e foram influenciando as outras gerações. E a gente pode olhar para hoje. As gerações hoje de pais, que somos nós. As gerações dos governantes influenciam as próximas gerações. A geração de educadores, temos educadores aqui. Existe uma grande responsabilidade, porque você vai influenciar as próximas gerações. O Senhor conta com você. A geração de profissionais, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um advogado, não importa a área que o Senhor te colocou. Existe uma influência que você precisa trazer. Qual é a influência que você tem gerado, né? O que você tem trago para as pessoas? Qual é a boa nova que você tem anunciado? O Evangelho é a boa notícia, é a boa nova de que Jesus veio a nós, que o Emanuel, Deus conosco, que é o que Deus sempre quis fazer. Desde lá do jardim, Ele era o Deus entre nós. E lá em Apocalipse, Ele também vai morar numa nova cidade, Ele vai estar entre nós. E Ele enviou Jesus, que é o Deus conosco. E Ele deixou o Espírito Santo em nós. Então, o desejo de Deus é sempre estar entre nós, é estar conosco. E essa é a boa notícia do Evangelho. E aí a questão é, pastores também, profissionais, líderes também influenciam outras gerações. A questão é, qual é a influência que Deus espera que uma geração deixe para outra? Qual tipo de semente nós estamos semeando e germinando para a próxima geração? Qual tipo de filhos e jovens essa geração vai deixar para o futuro? Fica aí a pergunta para você e para mim. O desejo de Deus é que uma geração leve conhecimento para outra geração. Né? É como se fosse passar o bastão. Eu entrego para outra geração aquilo que eu recebi. Será que a gente tem entregue o conhecimento de Deus ou a gente tem entregue o quê? Traumas, a gente tem entregue tantas coisas que não aproximam os nossos filhos de Deus, não revelam os princípios divinos para Ele, não mostram um caminho. Então, que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos realmente levar o conhecimento dEle para outra geração. Nós precisamos deixar na memória dos nossos filhos que a realidade do Deus verdadeiro e os seus princípios, que são eternos, que são a bênção, são a alegria, são a paz, quem permanece nos seus caminhos, quem segue os princípios dele. Salmo 102:12 diz assim, nada melhor do que a palavra, né? Para reforçar aquilo que, as verdades. Salmo 102:12 diz assim, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. A tradição dos judeus não foi perdida porque eles mantinham, né, pastor, nossos professores, mantinham a tradição oral, pastor Zé também. Eles permaneceram ali repetindo. Então, de geração em geração, traga a memória do seu filho, né, refresca a memória dele. E aí nunca vai sair de dentro do coração dele, da alma, do espírito dele, essas verdades que ele aprendeu. Salmo 112,
O 1 e 2 também diz assim: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha, a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. E o Salmo 145, verso 4, que diz assim: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus poderosos atos. Mas aí a gente aprende que é importante a gente fazer isso. E aí a gente voltando para a lista lá, né, que a gente estava falando da lista de gente que não tinha um bom comportamento. A gente, antes de olhar para essa lista, a gente precisa olhar para nós mesmos. Porque nós também somos indignos, nós também pecamos, nós também somos culpados, nós também temos um coração desesperadamente corrupto, como diz Jeremias 17, versículo 9. Mas por que será que Deus nos escolheu? Você já parou para pensar? Eu penso o tempo todo, falo assim, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Obrigado porque o Senhor me escolheu, mas por que eu estou nessa lista, né? Glória a Deus porque eu estou nela. Mas por quê? Porque Ele nos amou, né? Apesar de todos os nossos defeitos, e todas as vezes em que o abandonamos, em que não voltamos os nossos olhos para Ele, Ele nos amou e nos perdoou. Glória a Jesus. Muito propício, uma semana antes da Páscoa, na próxima semana nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E hoje nós estamos celebrando o nascimento dele, o cumprimento da promessa que ele fez. E que ele veio para nos salvar. Glória a Deus. E por que ele não poupou o seu filho antes? Ele se entregou no meu lugar, no seu lugar. Para morrer em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Por quê? Por causa da sua graça que foi derramada. Nós não merecíamos, não merecemos. E essa graça dele é maior do que o nosso pecado, do que a nossa vida torta. Glória a Jesus por isso, porque ele nos alcançou. Senhor, tu és maravilhoso. E para terminar, no último tópico, o que nós podemos aprender também com essa genealogia? Que Deus é misericordioso e compassivo. Filipenses 2, de 6 a 8, diz assim: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou-se ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Ele resolveu morrer a nossa morte para nos trazer a vida. Éramos nós que tínhamos que estar lá, é nós que merecíamos a cruz, mas ele foi em nosso lugar. Existia um escrito de dívidas sobre nós, e ele rasgou ela e cravou ela na cruz. Glória a Jesus por isso. Fomos alcançados por esse amor. Fomos perdoados. E aí, nessa pequena genealogia de Jesus, nós podemos observar que a nossa natureza é contaminada pelo pecado. E eu queria até contar aqui um testemunho sobre o pastor Flávio falou, da minha geração, amém, glória a Deus. Mas eu não posso deixar de lembrar da minha avó paterna. Ela sofreu muito porque ela casou com meu avô, não pediu direção ao Senhor, né? Casou com um homem que não servia a Deus, e aí ela sofreu com ele por 40 anos com alcoolismo, né? Foi um tempo muito difícil. Ela teve 5 filhos. E aí ele era dono de acho que é alfaiataria, alguma loja de negócio de roupa, não lembro. E aí eles tinham uma vida boa e de repente ele começou a beber, alguém deu um golpe nele lá, um amigo, ele emprestou o dinheiro, eu não lembro exatamente. Mas o que marcou a minha vida foi a fidelidade da minha avó. Ela, durante 40 anos, debaixo de uma promessa de Deus, ela foi fiel ao Senhor. Ela teve 5 filhos, e eles perderam a casa, foram morar na favela do Jacarezinho, uma favela muito perigosa lá no Rio de Janeiro. Imagina, com 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, dentro de uma favela. Povo para 5. E ali ela nos pés do Senhor, ela nunca largou Jesus, ela nos pés do Senhor, de joelhos, sofrendo. E o que é mais lindo que eu acho na história da minha avó, que ela ensinou os meus tios, né, meu pai, a honrarem o meu avô. Eles iam na rua buscar ele bêbado, e ele às vezes queria bater neles. Meu pai, inclusive, sofreu muito, que era o mais velho. Naquela época, se um fizesse uma besteira, o mais velho que apanhava por todo mundo, né? E eles iam buscar o meu avô bêbado, caído na rua.
E eles nunca desonraram meu avô, porque a minha avó seguiu os princípios da palavra de Deus. Mas ela sofreu muito por causa da desobediência. Foram 40 anos. Mas foram 40 anos em que ela permaneceu firme. E ela sozinha precisou criar os filhos dela nos caminhos do Senhor. Levar para a igreja, orar, vamos orar. E, para a glória de Deus, 40 anos depois, o meu avô foi liberto, foi salvo. E meu pai depois fez o batismo dele. Então, assim, e o Senhor transformou de uma maneira que eu nunca vi o meu pai e nem meus tios falarem mal do meu avô. Sempre foram muito amigos. A gente é criança, não entende. Depois que a gente cresce, que vai entender. Né? Meu avô era assim, eu nem sabia. E aí a gente vai entender a bênção de Deus que vem sobre a vida do meu pai e dos meus tios, porque eles honraram o pai dele, e eles honraram o Senhor. A minha avó honrou, foi fiel ao Senhor, o Senhor cumpriu a aliança dele, a promessa dele para a geração, e eu fui alcançada, porque se a minha avó não tivesse sido fiel, mesmo com a desobediência, com a coisa errada que ela fez, o Senhor teve misericórdia e graça, entrou na história da minha família, e hoje eu posso estar aqui falando desse amor. E aí a gente vê como que Jesus pode mudar a história de uma família que está em caos, porque ela obedeceu ao Senhor. O Senhor teve misericórdia dela, ela se arrependeu e o Senhor mudou a história. Tantas outras histórias que eu poderia contar na minha família, de coisas que não foram tão boas assim, e que todos poderiam dizer, é o fim, acabou. E aí Jesus entrou lá e resgatou e nos trouxe de volta à vida. E o Senhor tem feito isso. Essa semana foi uma semana muito difícil, sabe, pastora? Lá em casa, a gente brincando no final da semana passada. Uma brincadeira, a minha costela, eu pensei que eu tinha fraturado, porque foi uma dor tão grande na costela, brincando com os meninos, adolescentes, sabe como é que é, né? Não. Eu fiquei praticamente entrevada. Eu trabalhar, eu falei, meu Deus, eu não consegui dormir. Eu fiquei todos os dias quase sem conseguir dormir. Eu falei, meu Deus, a semana que eu vou pregar. Ah, não, mas eu já tenho uma boa... Eu estava meio nervosa, né? Eu falei, vou falar com o pastor Cléris, com o pastor Flávio, que não dá para mim, que eu estou entrevada aqui. E eu vou falar para o meu marido pregar, está tudo certo. Aí depois o Senhor falou, não, só ouvi assim, a minha graça te basta. E eu fui no médico, pastor, fiz raio-x, graças a Deus eu não quebrei, mas o médico falou, isso é uma dor muscular, você tem que tomar anti-inflamatório e não tem jeito, não tem nem como é que fala, enfaixar, né, Rosa? Não dá, né, imobilizar, porque você respira e tal, nossa, quanta dor. E eu falei, Jesus, essa semana, aí a semana que está tendo auditoria lá no hospital, né, Gabi? Chefe nova chegando, tudo deu errado para mim, assim, tudo dando errado, tudo para eu desistir. E se fosse em outros momentos, eu teria parado. Por isso aqui eu tinha parado. Mas nitidamente, essa semana, eu vi a manifestação da graça de Deus sobre a minha dor, sobre a minha vida, me restaurando. E hoje eu estou aqui, não estou sentindo mais nada. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A graça dele nos basta, a graça dele nos alcançou. Glória a Deus. Nossa natureza, então, é contaminada pelo pecado, que nós aprendemos. Agora eu estou fechando. Mas o nosso Jesus escolheu tornar-se em semelhança de homem e fez isso para nos salvar. É verdade que essa lista é muito vergonhosa, mas eu quero dizer para vocês que no final tem um nome que é o mais importante de todos, que é o nome de Jesus, que ele diz lá em João 10:10, eu vim para trazer vida para vocês e vida abundante. Então eu gostaria de te convidar para levantar e hoje eu queria desafiar você a fazer uma coisa diferente. Eu falei, Senhor, eu vou fazer isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar em memorial. Na Bíblia, a construção de um memorial ou uma memória, a gente faz a ceia, é um memorial, né, pastor? A gente faz em memória de Cristo. Ela ocorre em ocasiões marcantes, onde Deus realiza uma obra significativa, estabelece uma promessa ou ele deseja que o povo se lembre da sua ação salvadora.